Sejam bem-vindos, está começando mais um Quem Está Falando. E hoje eu tenho a honra de receber ela que é ministra extraordinária da Eucaristia, ministra da Palavra, ela é assistente social, canta no Ministério de Música, coordena a liturgia, correto? E que mais que eu estou esquecendo? Com vocês, Edilene dos Santos. Qual é o sobrenome? Idenha, é africano, entendeu? Idenha. Difícil pronunciar, mas a gente aprende. Seja bem-vindo, estou feliz por você estar aqui, te admiro muito. Tem uma história muito bonita na nossa paróquia Santa Maria Goretti. E eu quero começar perguntando como é que começou a sua caminhada na igreja? Se é desde criança, se foi na adolescência e tal? Desde criança eu participo da comunidade. Eu já era parte lá de baixo, fiz a primeira Eucaristia, batizei não. Então é de família assim, né? É de família. Entendi. E eu sei que você morou em convento. Com quantos anos assim você começou assim, tipo... Você não era comunidade ainda, não era paróquia, né? Tipo, hoje é paróquia, mas era comunidade. Era comunidade, a comunidade de Santa Maria Goretti. Quem administrava eram os padres meninos do Capão Redondo. Os religiosos que administravam. E você só frequentava? E como você começou? Eu frequentava, primeiro fiz normal, com todas as crianças, catequese, né? Primeiro Eucaristia. Depois eu entrei no grupo de jovens. A partir do grupo de jovens que ficou mais forte a minha vocação, o meu chamado a servir o Senhor através da igreja. O convento, quantos anos assim você? O convento, quando eu comecei a pensar, foi depois que eu fiz a crisma. Quando eu fiz a crisma, eu tenho assim uma história muito bonita assim da crisma, que quando eu fiz a crisma, quando eu fui receber a unção, né, das mãos do bispo, eu senti que algo diferente ia acontecer para mim, como se fosse que Deus me estivesse me chamando com mais força, assim, você tem, agora chegou a hora de você se lançar. Então, penso que como eu trabalhava direto, através do grupo de jovens, e naquela época o grupo de jovens trabalhava muito, né? A gente trabalhava nas comunidades de base, né, nas formações, então a gente era muito mais envolvida do que agora. E aí eu fui desenvolvendo, fui me jogando, né, dentro da igreja. Entendi. E aí surgiu o segundo chamado, né? Chamado a vocação religiosa, né? E eu fiz a formação. Primeiro eu fiz uma formação com as irmãs Jesus Crucificado, depois eu conheci uma outra congregação, das irmãs beneditinas da Divina Providência. E aí eu quis entrar e fui. Como é que você foi parar na África? Conta pra gente. Então, a congregação que eu estava, ela é missionária, né? E eu tinha feito já minha formação toda, já tinha feito os votos temporários. E aí elas fizeram a proposta que eu fosse para as terras de missões, né? E lá estava precisando de uma irmã mais jovem, né? Que país que era mesmo? Guiné-Bissau, África Ocidental. Legal. E aí eu aceitei o desafio. Votos temporários, que tem um temporário que tem um tem assim, quando você faz a formação religiosa, né? Que faz a opção pela vida religiosa, você tem as etapas de formação, né? Aspirantato, postulado, 2 anos de noviciado e depois tem o juniorato, que são, dependendo, né, de 2 a 3 anos. Aí se você quiser ficar, aí você faz os votos perpétuos, ou seja, aí é para sempre. Conta um pouco da sua experiência na África, como foi assim, tipo, a realidade de lá, a diferença de lá para cá, assim, se é gritante ou não tem muita diferença. Então, o país que eu fui, ele foi colonizado pelos portugueses, né? Eu falo a língua portuguesa, mas tem um dialeto lá que foi criado por eles mesmos, né, no tempo da guerra. Entendi. Fora a língua das tribos, né, das etnias, que tem várias etnias dentro do próprio país, né? Aonde eu morei era a região da etnia que predomina lá, né? Eles falavam o balanta. E
E lá tem a língua crioula, né, que todo mundo fala. Só se fala português na escola, né, por ser difícil, por causa das pessoas mais velhas que têm uma dificuldade com a língua portuguesa. Mas você aprendeu a língua local? Então, eu aprendi a língua local e aprendi 2 dialetos de as etnias que a gente trabalhava, né? A etnia Balanta e a etnia Nalu. Eu aprendi. Você sabe falar ou tipo por temas contados esquecidos? Não, eu falo assim, da etnia Balanta, eu falo assim, não muito assim, se alguém falar eu entendo, assim, mas algumas coisas assim eu falo. Agora o crioulo eu não esqueci, por causa do meu esposo, né? Você não esquece, se você fica falando sempre, aí você não esquece, mas se você não falar mais, aí você acaba esquecendo. Como é que foi seu segundo chamado assim para o matrimônio? Então, eu acho que há coisas na vida que a gente não prevê o que acontece, né? E quando eu fui para a vida religiosa, eu fui mesmo para ficar, porque eu amo a igreja, né? Não me vejo fora da igreja. A gente vê. Não me vejo sem comungar o corpo de Cristo. E eu acho que tudo que aconteceu comigo foi um presente que eu acho que Deus quis me dar, né? De uma forma diferente. Eu, depois de tantos anos, assim, fazendo reflexões, eu cheguei a essa ideia, né? Até essa semana eu estava contando essa experiência para uma amiga minha, né? E aí eu estava falando para ela que quando eu estava lá, eu amava o meu trabalho. De manhã eu levantava, fazia as orações, depois pegava o carro, ia para os vilarejos, atrás das mulheres, que eu tenho enfermagem também, né? Das mulheres grávidas, dos doentes, né? Aquele que estivesse com mais perigo de vida, a gente colocava dentro do carro e vinha. Isso de segunda a sexta. E à tarde a gente voltava novamente, às vezes 53 quilômetros, 63 quilômetros de terra batida para fazer a evangelização. Ou seja, fazer a catequese, trabalhar na alfabetização de jovens e adultos, né? Sempre com os primeiros anos, sempre com o intérprete, né? Depois eu e o padre, né? E aí, a partir daí, eu fui fazendo esse trabalho, mas só que a África me ensinou uma coisa muito bonita, que é viver. Viver aquilo que você é. Eles passam isso, né? Com toda alegria, assim, mesmo com as dificuldades, eles passam essa alegria. Eles são aquilo que eles são. Verdade. Se é alto, é alto, se é baixo, é baixo, se é gordo, é gordo, se é feio, se está descalço, está descalço. Eles fazem isso. Né? E isso ficou muito gravado em mim, né? E quando eu chegava em casa, depois de tanto trabalho, de tanta coisa, que eu chegava no meu quarto, eu sentia um vazio, assim, dentro de mim, como se faltasse algo, que eu não conseguia identificar o que era, né? Sim. Aí eu comecei a fazer uma direção espiritual, né, com o padre de lá, o pároco, e aí ele foi me mostrando, através da palavra de Deus, através das minhas orações. Quer dizer, houve um pouco de sofrimento, porque eu sofri muito, né? Porque para você tomar a decisão de você entrar numa vida é fácil, mas depois para você reconhecer que você não é para aquela vida e depois sair, aí tem uma maturidade, né? Você tem aí que é o difícil. Você precisa de muita oração, precisa de uma ajuda espiritual, alguém que te oriente quanto a essa parte, né? Inclusive nisso, assim, para quem não sabe, o esposo dela é africano. Lá ela conheceu o esposo dela, aí vocês casaram aqui no Brasil ou casaram lá? Então, aí ele trabalhava lá na missão com o padre, né? Ele é um dos meninos, porque lá assim, como é carente de tudo, né? Os jovens procuram os padres, as irmãs, para arrumar serviço, para dar roupa, para dar caderno, para dar um auxílio. E ele trabalhava lá. E a gente pouco se falava. Mas aí, como eu converso com vocês, vai para frente, vai para cima, vai para baixo. E lá tem a parte da cultura, né? A mulher, ela é como você... É diferente daqui, quando você namora com uma pessoa, todo mundo sabe. Mas lá ninguém sabe. Ou quando você gosta de uma pessoa, muitas vezes você conta para todo mundo, né? Mas lá não. Lá você guarda o segredo, muitas vezes até a morte. Porque você
Você não pode difamar uma mulher, ou seja, quem for lá, né? Quem for lá. Cultura bonita, hein? Se isso aqui é o respeito e o segredo lá é muito grande. Tanto que quando eu saí de lá, ninguém sabia que eu vinha embora que eu não ia ser mais. E quando ele veio atrás de mim, ele também não contou para ninguém que vinha atrás de mim. Foi tudo segredo. Justamente para não difamar outra pessoa ou para não inventar coisas que não é verdadeira da pessoa. A sua história é muito rica. Não é essa a intenção desse programa, sabia? A gente conhece só de vista, mas quando vai, que nem aqui, por exemplo, vai descobrindo coisas sensacionais, assim. Na paróquia você tem muitas atividades. Você está no como é que é? Telecentro, né? Agora eu trabalho no Telecentro. Você está formado em assistência social. Social. Por causa da assistência social você entrou no Telecentro, assim? Não. Eu já queria fazer antes serviço social, né? Por causa da parte... Tem tudo a ver com você. Da parte social, da África, da missão. Sim. Eu gosto muito, assim, não de ser mãe para a pessoa, mas ensinar a pessoa a viver, né? Dar vara para a pessoa, ensinar a pessoa a pescar. Para finalizar, assim, queria que você falasse da riqueza da nossa igreja, da liturgia, sabe? Eu acho bonito isso, você tem essa preciosidade com a liturgia. Até você canta, mas também tem todo esse zelo, né? Conta um pouco pra gente. A liturgia, ela é a vida, né? Tanto vida dentro da igreja como fora da igreja. Você começa a preparar a sua liturgia quando você decide entregar sua vida para Deus. Aí você começa. Né? Você arruma, coloca sua roupa, toma banho, toma café, vem para a igreja. Ali você já começou a sua liturgia. Depois vai se culminar lá na igreja, diante do altar do Senhor, né? Com a morte, crucifixão e ressurreição dele através da Eucaristia. Né? Vai fazer aquele fechamento da sua vida. E você depois vai dar continuidade disso, depois não termina, né? Sim. Depois, durante o seu dia a dia, na sua semana, com sua família, com seus amigos, na escola, no trabalho. Isso é liturgia. Nossa, que lindo. De verdade, fiquei muito feliz que você veio. Eu também, fiquei muito feliz. Tá aí, gente, ó, essa é a intenção de quem tá falando. Conhecer quem a gente acha que conhece. Eu te conheço há 13 anos ou mais. Né? E não sabia da história dela. Tem muito mais coisa, mas a gente termina por aqui. Até o próximo Quem Tá Falando. Obrigado. Obrigado mesmo. É isso aí, galera.